Então, olha só, gente, eu vou falar para vocês que a gente vai receber um convidado aqui muito especial, tá? Ele foi, tá? Eu vou só ler para vocês, vou começar aqui lendo, só para que vocês possam entender. Ele foi, gente, olha só, integrante, roteirista e equipe de criação e roteiro do Comédia MTV, Furo MTV, CQC lá na Band, Amor e Sexo na Globo, Ad Night na Globo também, entre o período de 2000 e 2015. Gente, esse homem, ele é fantástico. Desde 2014, ele criou e dirige o canal Põe na Roda. Ele é autor também, tem um livro chamado Um Livro para Ser Entendido, um guia sobre o universo LGBT para todos os públicos, e foi lançado pela editora Planeta em 2016. Agora, em 2019 e 2020, foi eleito um dos 50 LGBTs mais influentes do Brasil. Também esteve nesse ranking anual nos anos de 2015 e 2016. Eu estou falando do Pedro HMC, que comanda aí o canal no YouTube, o Põe na Roda, certo? Enquanto a gente está fechando o link com ele, eu vou chamar o Kael aqui. Vem para cá, Kael. Juntinho, vem pra cá pra gente poder fazer. Aí, pode tirar a máscara para o povo entender, né? Aí o público vai entender. E você vai compartilhando aí que tem daqui a pouco o Riquinho Pressão aqui com muito mais. Um momentinho, peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos agora só a questão do nosso sorteio, que o Kael vai estar trazendo aqui, né? Você está trazendo o sorteio da onde, Kael? Então, gente, como eu já tenho falado anteriormente no início do programa, a gente está aí realizando um sorteio para vocês com temáticas e características em relação ao assunto de hoje, que é invisibilidade ao mês do orgulho LGBTQI+, arroba e o alfabeto todo. Aqui, ó, é uma pulseirinha linda dos meus parceiros Vital Rose. Sigam eles lá no Instagram, pessoal, Vital Rose 10. E é muito linda para você concorrer, apenas comentar aí. E no final a gente vai realizar o sorteio e você passa aqui no canal e pega para ficar assim, ó, brilhando com as cores do arco-íris. Muito bem, nós estamos aqui recebendo, você está aí, já pode botar na tela, diretor. Já pode colocar a gente aí na tela. Ah, tá encaixando ainda, porque programa ao vivo é assim mesmo. Não esqueça que daqui a pouquinho tem Riquinho Pressão, que com ele não tem preconceito, não tem... O único conceito é cantar, dançar e se divertir. Ele vai falar sobre a live e vai falar também sobre o meme que estourou aí no estado do Rio Grande do Norte. Chegando na telinha, Pedro HMC. Pedro, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Primeiramente, é uma honra poder finalmente bater aquele papo que a gente já estava desde o ano passado, eu e a Cláudia aí, tentando fazer junto com a parada LGBT, né? Mas aí tivemos uma situação adversa do destino. Primeiramente, eu só queria dizer para você que eu sou extremamente fã seu, porque um dos melhores programas da vida da TV brasileira, você estava com o roteiro, que é o Comédia MTV e o Furo MTV. Ah, eu amava, era raiva. Você estava numa época de ouro, você participou de uma das emissoras mais 10 da face da Terra. Não nada contra a nova MTV, certo? Mas aquela tinha atitude. Isso é verdade. E foi uma grande escola para mim como roteirista, foi onde eu aprendi tudo que eu uso até hoje no canal, na internet, de criatividade, de processo de roteiro, de... Acho que muito do DNA assim, do Põe na Roda tem um histórico ali do que eu aprendi na MTV. Pedro, como foi essa transição, né, de um programa que a gente pode chamar convencional para o canal com um segmento bem marcado, né? As pessoas elas têm um hábito, não sei se você concorda ou não, de dar aquele estigma. Ah, agora é um canal LGBT, então ele só vai falar coisinhas de frufru, de pompons e tal, quando a realidade é bem mais difícil. Você sofreu preconceito, você sofreu dificuldades e barreiras do meio jornalístico, do meio da mídia em geral, quando você transformou o canal, quando você passou para o canal no Põe na Roda? Então, quando você fala no começo da pergunta sobre a transição de TV para a internet,
eu sentia a diferença da total liberdade criativa que eu tinha na MTV, mas a MTV era uma exceção, né, entre os canais de TV. Porque quando eu fui trabalhar em outros, e principalmente TV aberta e tal, eu vi que como ali na MTV eu tava falando de jovem para jovem, tinha uma liberdade total de a gente falar e fazer o que a gente quisesse. Mas quando eu fui trabalhar já em TV aberta e tal, que você já tá falando para família, para outros públicos, você tem muitas restrições. E aí foi isso que me motivou a criar o canal no YouTube, porque no YouTube eu tinha liberdade total de falar do assunto que eu quisesse. Como o assunto LGBT era um assunto ali em 2014, 6 anos atrás, ainda muito pouco falado na mídia, a gente não tinha tido nem beijo gay em novela, tinha muito menos representatividade do que hoje. Eu falei, vou fazer um canal sobre esse assunto, que é uma coisa que eu gostaria de produzir, também de assistir como público. Percebi que tinha uma carência assim, entre LGBTs, né? Quando você liga a TV, tem canal, sei lá, do cara de 30, 40 anos ali que assiste esporte, dona de casa ali, que vê artesanato, receita, tem canal de história, canal de tudo que você pode imaginar, mas para o público LGBT não tem um canal de conteúdo. Aí eu falei, vou criar isso no YouTube. E deu super certo, né? Tá aí há 6 anos. E sobre essa questão que você falou de ser um segmento e de às vezes a mídia não entender ou agir com preconceito e tal. Da mídia, eu não tive tanto preconceito, até que foi bem aberta, assim, a receptividade. Sempre dei várias entrevistas para veículos que respeitaram, entenderam, nunca tive problema. Eu já tive problema em relação a, por exemplo, comentários de internet, de dar uma entrevista para algum veículo e nos comentários ter muita homofobia e tudo mais, mas não é muito diferente do que a gente passa no mundo real quando sai do armário. Mas mesmo assim é gratificante, porque acho que essa homofobia é a prova de que a gente precisa ter esse tipo de conteúdo sendo debatido, para justamente vencer essa ignorância. O que mais às vezes, Pedro, me assusta quando a gente assume, eu sou assumidamente também, todo mundo sai do armário e vai para a luta, é que as pessoas dizem assim, você está querendo ser vítima, né? Não é bem assim, você é bem aceito. Não, a sua família lhe quer, olha aí, você está trabalhando, você não tem um emprego, e as pessoas esquecem que às vezes em pequenos detalhes, num convite de um aniversário, às vezes um comentário entre a porta do trabalho, né, da sua sala para a sala do chefe, às vezes é uma promoção no plano de carreira numa empresa. A gente está falando, nós que somos da mídia, é mais fácil, a gente bota a cara a tapa. Mas tem muitos que enfrentam isso em empresa privada, que não tem essa liberdade, né? Sim. Nós temos aqui, Pedro, o Kael, que é colunista aqui do programa. Ele tem um quadro Te Contei, que fala sobre celebridades e tudo. E ele fez uma campanha essa semana toda com os internautas, os seguidores. Eu sou do tempo do internauta, viu? Que eu sou antigo, tá? Não sou dessa juventude, não. Eu sou antigo, tá? Os seguidores dele, fez algumas perguntinhas aqui para você. Vamos lá, Caio. Olá, Pedro. Oi. Primeiramente, né, bem-vindo ao Toma Lá da Caco, é uma honra te receber aqui. Eu acompanho o seu trabalho, eu acho que desde o início do Põe da Roda. Um dos meus quadros preferidos lá do canal era quando vocês entrevistavam os artistas, que inclusive a que eu mais gosto é da Inês Brasil, que ela confunde o nome do canal lá, Põe e Bota. É incrível, eu sempre assisto, até hoje eu assisto. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade e te perguntar se vocês pretendem voltar com isso, de entrevistar os artistas, toda aquela comédia e tal. Completamente. Eu acho que desde a eleição o canal tomou um viés um pouco mais político, um pouco mais militante, um pouco mais sério, porque o momento pedia isso, mas fazer principalmente vídeos de humor é uma coisa que eu sinto bastante falta e quero muito fazer mais, principalmente esse ano. Acho que a gente já tem muita notícia negativa e a gente precisa extravasar, né? Precisa dar uma espairada também, distrair, porque senão a gente não aguenta, né? É uma notícia séria e o inteiro. E sobre entrevistas com celebridades, cara, faz tempo que eu não faço 24 perguntas, teve só um esse ano, que foi com o Diego Sanz, mas eu pretendo muito voltar. Na real, eu já tinha alguns quadros planejados, mas eu acabei adiando isso por conta da história do coronavírus, né? Que não pude mais gravar. Até pensei em fazer umas edições por Skype,
mas eu fiquei meio na dúvida sobre esperar a pandemia, porque eu achei que não demoraria tanto. Agora eu já tô achando que vale mais a pena fazer por Skype, porque senão você vai ficar esperando muito tempo esse quadro voltar. Sim, com certeza. Deixando aqui com recomendação de fã, né, como admirador do seu canal e do seu trabalho. Olha, quando voltar, eu quero ir Manu Gavassi. Ah, então, eu ia te pedir sugestões, inclusive, de celebridades que você gostaria de ver respondendo perguntas Oh, lá. que honra. Então, é Manu Gavassi. Eu gostaria muito de ver a Manu Gavassi aí nas 24 perguntas do Põe na Roda. Seria incrível. Então, Pedro, né, no último dia 14, agora de junho, tivemos a primeira live aí, virtual da Parada LGBT de São Paulo. E eu queria que vocês nos contassem suas impressões da live, o que você sentiu falta, o que você mais gostou. Sou muito suspeito para falar o que eu senti falta, porque eu senti falta do Põe na Roda, tá lá, é óbvio, Sim, porque eu também senti falta. eu sou muito suspeito para falar, porque é óbvio, gente, é meu canal, lógico que eu queria estar lá. Eu cubro todas as paradas LGBTs desde 2014 no canal de São Paulo, algumas do Brasil, já cobri várias no mundo, e aí a primeira parada virtual que teve na minha cidade, tipo, não tava, mas assim, eu entendo também que era um espaço limitado, né? É, em relação a. Mas assim, eu acho que foi um evento que teve representatividade. É importante que se lembre da data, que mostre que a gente existe, que traga uma série de discussões que eles trouxeram à tona. Então, eu acho extremamente relevante, óbvio, independente de eu estar envolvido ou não. Mas eu acho que eu queria muito estar. Mas sobre críticas, eu acho que tiveram algumas críticas que foram feitas na internet, e que eu concordo, sobre a ausência de figuras históricas do movimento LGBT, mas isso não só na live da parada. Eu acho que, por já ter coberto outras paradas pelo mundo, eu vejo que, por exemplo, em Madrid e em Sydney, na Espanha e na Austrália, as paradas de lá tem um trio só para as pessoas que participaram da primeira parada e para os militantes históricos. Eu acho que no Brasil, não só na comunidade LGBT, mas a gente tem memória muito curta para muita coisa, né? A gente precisa lembrar que se hoje em dia existe uma parada na rua com publicidade, com trio, com empresas apoiando, e que é uma grande festa entre milhões de pessoas, é porque teve uma galera que lá atrás deu a cara a tapa, quando isso era praticamente um crime, mas eles estavam lá na rua pedindo direitos quando a gente não tinha nenhum. Acho que a gente não Deitando na Avenida Paulista, né? Deitando Sim, é literalmente para incrível a poder história. a parada acontecer. Distraindo a polícia, enganando ali as autoridades para a parada sair quase que escondida ali, né? Falar em primeira parada, recentemente o Põe na Roda, né, divulgou aí fotos da primeira parada lá em São Paulo e assim, me emocionou ver a força daquele pessoal naquela época, né, que as coisas eram tão difíceis para a comunidade. E foi incrível ver que a gente teve aquele início, né, das pessoas quererem ir à rua e dizer sim que a gente existe, que a gente tem voz e que a gente merece respeito. São fotos assim impactantes. É verdade. Inclusive, você pensa que essa galera que conseguiu reunir com muito custo 2.000 pessoas, as pessoas atiravam objetos, atiravam ovo, porque na época a homofobia a gente ainda tem no mundo de hoje, mas já se entende que é uma coisa errada para a maior parte da população, mas naquela época era completamente normal. Tem inclusive matérias jornalísticas da época. Eu, se não me engano, é uma do Fantástico, acho que tem da década de 80, assim, que se perguntava sobre homossexuais para as pessoas na rua, e a maior parte das pessoas falavam absurdos, coisas criminosas, ameaçava de morte, falava que tinha que ter AIDS mesmo, não sei o quê. E não se fazia nada na época, porque era um consenso a homofobia. Hoje em dia, felizmente, a gente já tem muito mais gente fora do armário, a gente já tem direitos, e embora exista homofobia, já se entende que é errado, né? Pelo menos legalmente, a gente está mais amparado. Ô Pedro, sobre a matéria foi no documento especial, acho que é documento Verdade, da Rede Manchete. Da Rede Olha, o gráfico Manchete. era fantástico. Você já viu esse vídeo? É impressionante, né? É impressionante como eles falavam abertamente, tem que morrer, tem que matar. Se um filho meu for, ele falava mesmo, eu peço desculpas à plateia, porque é o termo que eles usavam. Se um filho meu for viado, eu mato, certo? Era de uma dor tremenda. Agora imagine isso, eu na época ainda adolescente, querendo contar para minha mãe a minha opção Sim. sem poder contar, a gente ouvindo isso, que era normal.
Exatamente. E aí, numa época em que, imagina, representatividade na mídia, você só ia ver gay se fosse um programa de humor para fazer chacota de ser gay, porque não tinha casal gay na novela, não tinha, imagina, beijo gay nem se pensava, nem no cinema tinha, imagina na novela. Então acho que a gente evoluiu muito e a gente não pode esquecer também que a gente evoluiu muito, porque às vezes a gente vê aí uma onda conservadora que fomenta muitos pensamentos homofóbicos, que dá voz a gente que ainda pensa de maneira muito atrasada, mas a gente precisa se lembrar disso na hora que batem assim essas ondas, para não desanimar e para saber que a gente está no caminho que eu acho às vezes até que essas ondas conservadoras às vezes são uma reação a muitas das conquistas que a gente teve, que tentam frear um pouco isso. Temos mais uma pergunta aqui dos seguidores do Kael. É, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que é um seguidor meu lá do Instagram. Como foi uma pergunta complementar, foi tipo duas em uma, eu achei melhor só selecionar ela mesmo devido ao tempo e porque ela foi muito abordada até mesmo na live agora da Parada LGBT de São Paulo. Eles falaram muito sobre o assunto que tem na pergunta. O que os LGBTs poderiam fazer para ter mais respeito entre si dentro da própria comunidade, porque infelizmente há um preconceito até dentro da comunidade, né? Aí ele mandou perguntar para você o que você acha que a gente poderia fazer para ter esse respeito maior dentro da comunidade. É muito bizarro, né? A gente imaginar que existe preconceito dentro de um meio que sofre preconceito do lado de fora da sociedade, né? Mas o que acontece? A gente faz parte da sociedade, então muitos preconceitos que a gente reproduz no nosso meio são preconceitos que vêm culturalmente da sociedade. Preconceito com pessoas gordas, preconceitos com afeminados, que vem muito do machismo, né? Que tudo que é ligado ao feminino, a mulher é visto como negativo ou como inferior ao masculino. Preconceito com pessoas trans, imagina, dentro do meio, você que é gay sofre preconceito por ser gay, ser preconceituoso com uma pessoa que é de outra letra, sabe, da sua comunidade, que também tem uma sexualidade ou identidade de gênero diferente da maioria e sofre preconceito por isso. Para mim é inconcebível. O que eu acho que a gente pode fazer é trabalhos de conscientização. Assim, eu tento fazer isso através de vídeos do canal. Acho que tem muitos militantes que fazem isso. Às vezes eu vejo vídeos, não só do Põe na Roda, de outros canais sendo passados em faculdade, em escola. Eu acho que é através da educação. A gente vive num país que proibiu, né, que se discutisse homofobia em sala de aula. Isso aí levou aquele apelido de kit gay, que levou a uma série de fake news sobre esse tema. Então, iniciativas desse tipo são muito importantes, porque a gente tem aí uma massa conservadora que tenta impedir esse tipo de discussão. E o segredo para a gente vencer esses preconceitos é realmente se discutir diversidade, homofobia na educação. Isso não significa que você vai querer trocar a sexualidade ou identidade de gênero de crianças, de nada disso, até porque não tem como você definir o desejo de uma pessoa, convencer a identidade dela, nada disso. O máximo que você pode fazer através da educação é evitar que aquela pessoa seja ignorante e, consequentemente, evitar que ela seja preconceituosa. Acho que o segredo, na verdade, de maior parte dos problemas, não só de preconceito no meio LGBT, acho que do país passa pela educação, né? Pedro, eu não tenho como não deixar de fazer essa pergunta para você, certo? Antes do nosso atual presidente tomar posse, houve toda a boataria que toda a comunidade LGBT seria exterminada através de ataques de bombas aéreas aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Fizeram tanta pressão que eu tenho amigos que no primeiro dia, quando ele tomou posse, não saíram de casa, com medo de sofrer alguma retaliação. Na verdade, nós temos um presidente que não está apresentando nada com nada. A opinião minha do apresentador, certo? O que você, qual a sua opinião pessoal agora, tá certo, em relação ao presidente, em relação a como ele está colocando na política, principalmente a política inclusiva, não só com o universo LGBT, mas sim com o universo de pessoas portadoras de necessidades especiais, negros e todas as etnias, né?
Acho que assim, não é nenhuma novidade que o Bolsonaro não defenda nenhuma minoria. Antes dele ser presidente, durante 20 anos, a gente viu ele no sofá do Super Pop atacando minorias, principalmente LGBTs, mas também mulheres, negros, indígenas. Agora, como presidente, a gente vive numa democracia, então assim, não é fácil dele retirar direitos que a gente felizmente já conquistou, porque se a gente não tivesse conquistado até hoje, casamento, ou criminalização da homofobia via STF, direito de pessoas trans trocarem gênero e nome nos documentos mais facilmente, antigamente era muito difícil, às vezes levava anos, precisava de autorização médica, autorização do juiz, enfim, hoje em dia é muito fácil no cartório, né? Eu acho que a gente já tinha conquistado muitos direitos, então isso freou um pouco essa ameaça. Mas, ao mesmo tempo, ele estar no poder é péssimo no sentido de você colocar que mensagem que você passa para a sociedade? Quando um cara que sempre foi homofóbico, machista, misógino, é alçado ao cargo máximo da nação, é de que tudo bem você emitir aqueles pensamentos. Tanto que não é à toa que na época da eleição, principalmente, o número de ataques homofóbicos subiu na rua, porque um monte de gente gritava quando via dois caras desmontados na rua, uma menina lésbica. Eu recebia muito por inbox relatos assim no canal, de gente que passava e gritava: Bolsonaro vai dar um jeito, vai acabar com você. O problema é a eleição dele fomenta o discurso de quem? Reforça o pensamento doente de quem agride. Pode ser que ele pode não sair na rua e agredir alguém, mas a pessoa que agride se sente fortalecida nesse momento. E mesmo que ele não possa retirar direitos que a gente já conquistou, algumas coisas para piorar a nossa realidade ele acabou fazendo. Foi retirar a LGBT das diretrizes de direitos humanos, que são coisas pequenas, mas que fazem diferença. Não se pode mais pedir fomento público de qualquer obra audiovisual que tenha qualquer tema LGBT ligado. Isso, na realidade, caracteriza uma censura. Ele tirou páginas exclusivas do Ministério da Saúde que tratavam de HIV. A gente sabe que não é uma questão só LGBT, mas é uma população que é mais vulnerável e que acaba tendo mais risco, principalmente homens gays, mulheres trans. Ele tirou as redes sociais do ar. Cartilha de saúde de homens trans, que o Ministério da Saúde disponibilizava online, também não existe mais. São questões que são pequenas, mas são importantes. E não deixa de serem passos para trás de coisas que a gente já tinha conquistado, mas que eu tenho esperança que a gente vai conquistar num governo que é futuro aí, que volte a ser democrático e governar para todos, né? Também, viu, também. O nosso tempo está acabando, Pedro, e bater papo com você é maravilhoso, porque a gente pode fluir em vários temas, em várias linhas de trabalho. Mas eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre o livro, né, também, um livro para ser entendido. Aqui, ó, com ele aqui, inclusive, uma coincidência, porque eu estava constando os negócios para uma entrevista que eu ia dar, não precisava falar de dos temas que tem aqui. Pois é. Eu lancei esse livro, acho que foi em 2017 ou 2016, agora eu não sei. Mas, cara, eu recebi um convite de uma editora por conta, acho que, da visibilidade do canal, para lançar um livro. Eles falaram: o que você quer lançar? Pode ser ficção, pode ser um livro sobre a sua vida. Aí eu pensei no livro que eu, como adolescente LGBT, gostaria de ler na época que eu me entendi gay, porque eu tinha mil dúvidas e eu não tinha quem recorrer. E eu recebia muitas dúvidas através do inbox, nas redes sociais, do canal e tal. Falei, cara, eu vou responder essas dúvidas. E aí eu criei meio que um guia que serve tanto para quem é LGBT ou não, para saber e se informar sobre nossas questões, desde como fazer para se assumir, sobre vantagens e desvantagens de você ser LGBT no mundo, explicar o que é a sigla, o que é cada letra, o que é ser cisgênero, transgênero. Tem tantas dúvidas, às vezes pessoas hétero que tem um amigo que é gay e não sabe como agir. Então eu respondo tudo isso nesse livro. E que até hoje me dá muito orgulho, assim, já tem bastante tempo que eu lancei. E até hoje eu recebo um feedback muito positivo, assim, de pessoas que se informam e vencem. Ele acaba sendo atemporal, né? Então as gerações elas vão chegando e vão pegando essa informação que eu acho que é importante. Informação é a base de tudo. Eu acho que... Sim. Mas eu gostaria até de atualizar o livro, assim, porque tem algumas questões, por exemplo, quando a gente vai falar de HIV e falar de PrEP, não existia quando eu criei o livro. Então, nossa, seria importantíssimo até lançar uma edição atualizada, porque
Tem muitas questões que eu passei a entender sobre pessoas trans que eu gostaria de colocar aqui pelo meu relacionamento com o Paulo. Tanta coisa. Eu acho que Tem na muita coisa, real, olha. Eu porque gostaria assim, quando vai muito, crescer. depois de conversar com você e com o Paulo, porque eu comecei a seguir vocês. Seria Foi legal. muito engraçado. Eu comecei a seguir vocês por conta do relacionamento que você tem com o Paulo. Foi quando eu fui conhecer. Aí eu fui no canal no YouTube, aí eu comecei a dar uma stalkeada no Instagram, aí conversava com o Kael, que é um militante aqui. Eu apenas convivo, eu falo muito, as pessoas dizem assim, você está ali, está militando pela causa. Eu fiz, não, eu apenas sou um conhecedor. Eu acho que militar pela causa é quando você vai fundo ali, que você vai brigar, que você luta. Eu apenas estou aqui como um comunicador. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar, o Kael falou sobre o vídeo que ele mais gostou do Põe na Roda. O meu Uhum. foi um bate-papo que você colocou gays e lésbicas, né, homens e mulheres, na sauna. Caramba. Eu Sim. ri por 3 horas e meia. Porque eu disse, gente, como é que pode uma coisa dessa? Você precisa fazer isso novamente. Foi icônico. Cara, pior é que esse vídeo eu me divirto muito assistindo, porque foi um bate-papo muito informal. Eu até acho que me ajudava muito isso no início do canal, porque como eu não tinha uma vivência militante que eu acho que eu tenho mais hoje, tornava o conteúdo mais. Eu ficava menos preocupado na realidade. Até tem coisas que eu falei ali no sauna entre gays e lésbicas que hoje talvez eu nem falasse, porque a gente vai criando mais noção, assim, né? Mas você vai sendo militante, você vai ligando sensores, assim, do que pode ser mais problematizável, o que não. Mas foi um vídeo que até eu, assim, assistindo hoje em dia, dou muita risada, porque a gente estava num bate-papo muito informal e até sem tanta responsabilidade, assim, que acho que. Mas acho que mesmo assim trouxe informações muito importantes, assim, sobre as diferenças ali de gays e lésbicas. Com certeza, mas foi com certeza, você não tenha dúvida em relação a isso. Parecia que estavam na sala de casa, reunião de amigos. Sim, Reunião de amigos. Pedro, o nosso tempo já esgotou. Eu ainda tenho um Riquinho Pressão aqui, que é um grande cantor local aqui do nosso estado e que é uma das é, pessoas que mais assim luta pela causa também preciso contra o conhecer. preconceito, certo? Então o show dele é muito porreta, e vai ter live, viu? Entra lá na live dele para você ver. É muito. Eu E quero ver. assim, me abraçou com carinho quando a gente estava fazendo um evento. E eu falei: tem algum problema? Porque eu já tive problemas aqui em entrevistar artistas em eventos que, quando eles me viam, diziam: não, para ele eu não dou entrevista. Né? Sério? Sério, sério. Depois a gente bate um papo online, eu passo para a Cláudia. Primeiramente, Cláudia, obrigado, viu? Santa Cláudia. Só quero falar uma coisa rapidinha. Agradecer ao Pedro, né, por ter cedido a entrevista a gente. E se caso vinha a acontecer as 24 perguntas da Manu Gavassi, dizer que eu dei a dica. Olha, um admirador lá de Natal, que é fã do Põe na Roda e fã do seu trabalho também. Se de repente me citar, ficaria muito feliz de Gente, ouvir meu nome no canal. não, com certeza. E, inclusive, preciso conhecer Natal, assim, Ah, você vai se apaixonar, não vai querer ir embora mais. Muita gente veio pra então, Copa aqui em 2014 na Copa e ficou, tá morando até hoje. na realidade, todos os lugares do Nordeste para onde eu fui, e eu estive, a minha vontade foi essa, de não voltar. Para onde que eu já fui? Para Fortaleza, já fui para Recife, Noronha não precisa falar nem nada, né? Aracaju também. Caraca, Meu, todos os lugares. E eu acho que é o povo que mais recebe bem a gente do Brasil, de verdade. A gente chega, se sente em casa, assim, é sente em incrível. casa. E a melhor comida do Brasil também. Diz as redes sociais, o Põe na Roda e o canal no YouTube. Lembrando, gente, que vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Todas as redes sociais do Pedro e também o canal. Mas fala aí pro pessoal. Rede social pessoal tem o meu Instagram, que é HNCPedro, e também o Instagram do Põe na Roda, que é @Põe na Roda, tudo junto, e o YouTube, que é youtube.com/, Põe na Roda, e portal de notícias também, que é põenaroda.com.br, que tem um monte de informação lá todo dia. Obrigado pelo Furo MTV, obrigado pelo Comédia MTV, que é Eu que agradeço. fantástico. Até hoje eu assisto, porque o YouTube, graças a Deus, ainda disponibiliza, tá certo? Tá bem, Estamos então, na luta aí nessa campanha, graças a Deus, poder o LGBTs também fazer a doação de sangue num momento tão importante. Eu acho que a gente precisa ser considerado, assim,
Foi fantástico. Estamos juntos na luta e o programa está sempre aberto para o que necessitar Como e assim? precisar. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigado, hein? Valeu. Muito obrigado, até a próxima. É. Vem pra cá, Riquinho Pressão! Eita, Esse tô homem chegando. maravilhoso.